falava bem assim, eu falava: Deus, eu sei que o suicídio é a porta direta para o inferno, mas deixa só eu ir. Então eu estava completamente insano, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas naquele dia, naquele viaduto, 6 horas da manhã, eu dei o meu sim espiritual, e o discernimento espiritual que eu tenho hoje, após a minha conversão, é que esses 6 dias eu vivi uma batalha do bem contra o mal. Era Deus querendo me salvar e o diabo querendo me matar. Cumprir o objetivo dele, cumprir o plano de derrota que ele tem para cada um de nós. O inimigo tem um plano prontinho para cada um de nós. Se você se comportar mal, se você fizer as coisas erradas, você vai dar lado para que esse plano seja executado na sua vida. E naquele dia que eu desci naquele posto e eu dei o meu sim espiritual e pedi para chamar uma ambulância para mim, eu acredito que nós vencemos a batalha. Essa batalha do bem contra o mal, que é travada a todo minuto com todas as pessoas da terra. E a Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento teve uma participação imensurável nessa batalha, porque o que me salvou foram as orações, o que me salvou foram os joelhos dobrados, foram as leituras bíblicas, foram as intenções, foram as pessoas que escreviam meu nome no papel e davam na mão do diácono, para o diácono levar para o pastor Jefferson falar no culto da família, para o pastor Jorge falar no culto de adoração, pro Vado se sensibilizar e mandar uma mensagem de alento para Juliana. Tudo isso faz com que o Espírito Santo se sinta cada vez mais forte para poder lutar por aqueles que buscam esse carisma que Deus tem para oferecer para a gente. Porque o Espírito Santo, ele é cordial, ele é educado, ele só age se nós deixarmos ele agir. E 2 dias depois eu cheguei de cadeira de rodas no hospital, fui medicado, estava 250 quilômetros longe de casa, e eu fui acolhido numa comunidade terapêutica, a Fazenda da Esperança, onde eu alcancei a minha conversão de verdade. Eu já frequentava a igreja, eu acreditava em Deus, porém era uma coisa que eu falo, que eu vinha no culto com o nariz escorrendo, eu vinha no culto com o nariz sangrando, eu vinha no culto às vezes até com dinheiro já para mim comprar droga no outro dia de manhã. Então não vale para mim, né? Tá valendo agora. E a minha conversão foi alcançada nessa comunidade terapêutica. Eu permaneci lá por 4 meses e meio. Graças a Deus, a minha esposa esteve comigo o tempo inteiro, toda a minha família esteve comigo. Todos da igreja estiveram comigo, a Ju, nas visitas lá em Piraju, onde eu fiquei acolhido, ela falava das pessoas da igreja, estão orando por você e tal, eu agradecia. E orava pela igreja, orava por todos da igreja, lá na Fazenda da Esperança. Foi lá que eu aprendi a dobrar os joelhos, foi lá que eu aprendi a ser manso e humilde de coração, foi lá que eu aprendi a entregar todas as minhas misérias para que Jesus pudesse cuidar sobre o meu bom comportamento. E o que marca muito para mim a nossa igreja, a minha igreja, é que as primeiras pessoas que me visitaram foi o povo da igreja. Eu cheguei num sábado à noite, num domingo nós fomos para um culto, recebemos a visita de uma prima nossa, o seu marido, meu amigo, mas na segunda-feira o pastor Vado já estava lá em casa à noite com todo o grupo de jovens para me receber, para orar pela minha vida, para escutar o meu testemunho. 3 dias depois, na mesma semana, estava pastor Carlos e pastora Lúcia também lá para orar pela minha vida. Então, eu que tive muita vergonha de vir na igreja, que eu fiquei 30 dias sem conseguir vir na igreja do Parque São Bento, eu fui em outra igreja do Quadrangular, onde ninguém me conhecia, porque eu tinha muita vergonha de ter passado o que eu passei.
queria ter feito o que eu fiz, porque eu não sou mais criança, eu tinha 38 anos quando eu cheguei, 39 anos. Eu tinha muita vergonha. Mas essa vergonha foi quebrada a partir do primeiro dia que eu tive coragem de vir aqui. Eu vim no Nextify, foi o primeiro culto aqui na igreja do Parque São Bento. Depois do meu acolhimento na Fazenda da Esperança não foi o Nextify, foi um louvorzão de jovens. O Nextify ainda não existia. E quando eu cheguei já quebrou o gelo, todos me abraçaram, todos estavam me esperando. Graças a Deus a drogadição na minha vida não moldou o meu caráter de forma negativa, não levou como que eu fosse uma pessoa mal vista. Eu sempre fui uma pessoa bem vista. E agora eu sigo a minha caminhada em sobriedade há 1 ano e meio mais ou menos, e já sou embaixador da Fazenda da Esperança, dou suporte para famílias, converso com as mães, converso com dependentes químicos, e sou também um sobrevivente do suicídio, um suicídio brutal, em que os meus olhos perderam todos os vasos sanguíneos, meus olhos ficaram todos vermelhos, e eu fiquei bem debilitado fisicamente, minha testa inchou, tive muita dor de cabeça. Então eu costumo lembrar sempre disso. E quando eu dou o meu testemunho em algum lugar, eu já fui em outra cidade dar o meu testemunho, e eu procuro colocar a blusa em que eu tentei me matar e o tênis, o cadarço que eu enrolei no meu pescoço. Eu tenho eles até hoje, e o meu gesto concreto para mim poder me manter posicionado em sobriedade, que é um doce de abóbora que eu faço para vender, para ajudar a obra de Deus que salvou a minha vida. Quando eu saio para vender, algumas vezes quando eu lembro, eu coloco essa blusa e coloco esse tênis, porque a gente nunca deve esquecer de onde Deus nos tirou. Então eu permaneço a minha caminhada em sobriedade, me comportando bem, reparando com a minha confiança, com a minha esposa, com a minha família, dobrando os joelhos todos os dias, estudando a Bíblia, assim que eu posso. A gente falta um pouco de disciplina pra gente, a gente sempre tem que querer mais, e graças a Deus, Deus tem me abençoado, e a nossa igreja tem uma participação muito grande na minha conversão, porque a minha espiritualidade eu tiro daqui, eu tiro só daqui. Os meus grupos de apoio me ajudam muito. Lá eu sou o ponto de luz, lá eu sou o embaixador da Fazenda, eu sou o Esperança Viva, mas é aqui que eu dobro os joelhos e choro. É aqui que eu entrego as minhas misérias para que Jesus possa cuidar das minhas misérias. E é daqui que eu saio para ter um bom comportamento lá fora, para mim ter uma conversão significativa. Porque de nada adianta eu chorar dentro da igreja e sair da igreja e falar palavrão, falar gíria, ouvir músicas que não edificam, se enraivecer, se embravecer, xingar as pessoas. Aqui nós deixamos as nossas misérias, Jesus cuida, ajusta como se fosse uma engrenagem e deixa a gente posicionado para a gente poder viver lá fora. Você acabou de assistir um emocionante testemunho de alguém que viveu em nossa igreja um novo começo. A palavra de Deus diz que nós devemos contar aquilo que Deus fez pela nossa vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça você parte também desta grande família, Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.